Deus. Aleluia. Eu quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias ao nosso Deus, grande e poderoso. Vamos dar início ao nosso culto do milagre, penúltimo culto do ano, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, com alegria, com fé, com esperança. Vamos entrar na presença do nosso Deus. Te convido a ficar de pé. Vamos em uma só voz orar ao nosso Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Você que está em casa também. É noite de chuva, o trânsito está engarrafado, mas a casa do Senhor não para, amém? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja hoje e sempre. Soberano Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças, Deus, porque tu és bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Nesta hora, Senhor, pedimos perdão. Perdão porque pecamos contra ti, por pensamentos, por palavra, por atitudes, Senhor, que não agradam ao teu Espírito Santo. Por isso, nesta hora, nos perdoe, meu Pai. Reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos, ó Deus, que dependemos de ti em tudo. E principalmente, Senhor, para que a cada dia possamos andar à sua semelhança. Nos ajuda em tudo, meu Pai amado e querido. Nesta hora te pedimos, nos dê um culto abençoado. Fala conosco, meu Senhor amado e querido. Fala nos louvores, fala nas orações, nas oportunidades, Deus. Pai, usa o teu servo na palavra, meu Pai amado e querido. Fala o que tu queres, da maneira que tu queres, Pai. Os nossos ouvidos, os nossos corações estão prontos, Senhor, para te ouvir, meu Deus. Por isso, nesta hora, quebranta, meu Senhor. Visita cada vida, cada coração, meu Deus amado e querido. Retira, Senhor, toda raiz de amargura, toda tristeza, meu Senhor. Todo pensamento distante, meu Pai amado e querido, leva cativo todo pensamento a Cristo Jesus. Que nesta hora possamos todos estar declarando em pensamento, com a nossa voz, com o nosso fôlego, que santo, santo, santo é o Senhor. Que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Que rendemos honras, glórias, louvores a Ele, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia está conosco, porque Ele está no meio de nós. Opera, meu Senhor amado e querido, desde já entregamos este bairro, entregamos esta avenida, meu Pai amado e querido, acampa teus anjos, anjos de guerra, anjos de peleja, Senhor, visita os que passarem na calçada, meu Pai amado e querido, os que estão passando, Senhor, no trânsito, guarda, Senhor, leve em paz para casa, meu Deus amado e querido, abençoa aquele e aquela que está acompanhando em casa também, meu Pai amado e querido, através do teu Espírito Santo, fala a cada coração. É que lhe oramos, já lhe pedimos nesta noite, entregando este culto, cada vida que está conosco, aos teus cuidados. É assim que oramos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Ministério de Louvor. Som. Saúde a igreja, com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glória, glória a Deus. Vamos estar um momento adorando. Aleluias. Vamos voltar à nossa primeira essência. Aleluias. Vamos agradecer a Deus pela fidelidade, por tudo que Ele tem feito conosco, por nós estarmos de pé, por nós estarmos respirando. Aleluias. Vou agradecer a Deus por esta porta aberta, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque Ele é fiel. Aleluias. Mesmo diante das lutas, nós estamos de pé. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Foi? Capela? Pode liberar. Ah, não? Estou no meu jardim,
Fechei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluias. Estou no meu jardim, tranquei as portas e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Aleluia. Palmas louvam ao Senhor. Glórias a Deus. Lúcia, levanta mais uma oração em nome de Jesus. Aleluias. Vamos continuar adorando ao Senhor, porque Ele merece todo louvor, toda a nossa adoração. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor, em primeiro lugar, ó Deus, eu venho te pedir perdão, Senhor, pelos meus erros, pela minha fraqueza, Senhor, porque, ó Pai, o Senhor conhece o meu coração, ó Pai. Então, neste momento, ó Pai, eu venho te pedir perdão por tudo, ó Deus. E que nós viemos, ó Pai, te adorar sempre, ó Pai. Não importa, Senhor, as circunstâncias, mas o Senhor merece, Senhor, o melhor de cada um de nós, ó Deus. Então, ó Deus, queremos te agradecer, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, porque hoje, Pai, estamos chegando no final de ano.
aleluia, está aproximando o Natal, Senhor, nós estamos aqui respirando, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, podemos abrir os nossos lábios, te adorar, te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é fiel, Senhor. Pai, que nós viemos, ó Pai, sempre olhar, Senhor, para as coisas boas que o Senhor tem feito, ó Pai. Porque às vezes, ó Pai, acontece algo, ó Pai, que entristece o nosso coração, mas que nós olharmos, ó Pai, para o Senhor, Pai. Se nós olharmos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, o Senhor tem feito coisas grandes em nossas vidas, ó Deus. Então, por isso, ó Pai, nós temos que te agradecer sim, Senhor. Nós temos, ó Pai, que te adorar, Senhor, porque o Senhor merece, Pai, todo o nosso louvor. O Senhor merece, ó Deus, todo o nosso agradecimento, ó Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esta porta aberta, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela nossa família, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer, porque nós sabemos que maravilhas, ó Deus, o Senhor vai fazer. E nós vamos ter resposta, Pai, de grandes coisas que o Senhor vai estar fazendo nos nossos lares, ó Pai, na nossa parentela, Senhor, na vida dos nossos amigos, ó Pai. E queremos agradecer também pelo livramento, Deus. Obrigada por tudo, ó Pai. Continua, Pai, falando nos nossos corações. Entregamos, ó Pai, a evangelista Simone em tuas mãos. O lar dela, Senhor. Abençoa a tua serva, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, nosso pastor Marco Aurélio, familiar dele, Senhor. Usa, Senhor, o teu pastor. Fala com o nosso pastor como o Senhor tem usado, Senhor. O nosso pastor Almir, Senhor, familiar dele, visita, Senhor, o nosso pastor de uma forma especial, Jesus. Senhor, obrigada, Senhor, por cada membro dessa igreja, por aqueles, ó Pai, que estão ouvindo, Senhor, essa oração, Pai, visita, Pai, porque nós não sabemos o que eles estão pedindo, mas o Senhor conhece toda a necessidade, ó Pai. Então, Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela bênção, Pai, que o Senhor nos deu nesse dia, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a todos a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, Salmos 124. Temos motivos para nos alegrar na presença do nosso Deus. Só Ele pode livrar o seu povo. Salmos 124 tem como título: Só Deus pode livrar o seu povo. E por isso os nossos corações se rendem, por isso somos gratos. Aleluia? Então vamos lá, leitura responsiva. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Glórias ao nosso Deus. Se vocês atentaram para o que lemos verdadeiramente, se não for ao Senhor, as muitas águas nos teriam transbordado sobre nós. Aleluia, as tribulações, as dificuldades da vida. Aleluia, e ainda diz, a nossa alma escapou. Muitos pereceram, mas o Senhor usou de misericórdia para com nossas vidas, para com os nossos. Escapamos do laço dos passarinheiros. Por isso, o laço se quebrou e nós escapamos, e o nome do Senhor está sendo glorificado em cada vida, em cada família. Aleluia, e neste lugar, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor? Ministério do Louvor. Aleluia, louvado seja o nosso Deus, porque Ele é fiel.
Por isso nós o adoramos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Servimos ao Deus que enxuga todas as lágrimas. No Senhor podemos chorar, porque Ele é o nosso consolo. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você chorou, você pediu, tanto, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece um monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. E ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Nem mudará, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é amor, Deus é fiel. E Deus nos ama, por isso cuida de nós. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece um monte. E quando ele ora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. E ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Oh, aleluia, Deus. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aleluia, Jesus. Glória, glória, Não mudou. Glória, obrigada, Pai. Chora,
e o Senhor responde. Chora que a vitória vem, aleluias. Porque se chorarmos, temos que chorar nos pés do Senhor, buscar a sua face, porque a solução sempre vai vir dele, aleluias. Porque ele é Deus, ele é o nosso Deus. Louvado e engrandecido seja. Aleluia. Glórias a ele. Vai direto. Aleluia. Vamos continuar adorando. Aleluia. Glorificado seja. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 O vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Mas desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Vem cá, vem ver. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem ver. Tu já preparou uma bênção pra você. Aleluia, ele é poder. Em suas mãos está a chave da vitória. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Vem cá, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Vem cá, vem ver. Jesus já preparou uma bênção pra você. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Deus. Vamos continuar, aleluias, crendo que Ele responde às nossas orações, que Ele é poder, que Ele é vitória, amém? Ele é o Deus de vitória, como diz o corinho, né? Deus de vitória, Deus de poder, amém? Glórias a Deus. Irmãos, estamos chegando, graças a Deus, ao final deste ano de 2020, mas ainda temos, aleluias, alguns compromissos. Sexta-feira, a partir das 20 horas, o nosso culto especial de Natal,
online, lá no canal do YouTube, com o pastor Almir e a irmã Creuza, amém? Irmã Creuza dirigindo uma palavra da parte do pastor Almir. Domingo, nós temos de manhã os cultos online. O culto de domingo de manhã e também a EBD, com a irmã Enete. E à noite, nós estaremos aqui. O culto presencial será o culto do Ministério de Intercessão, com direção da irmã Lúcia Barroso e da irmã Creuza. Estará conosco a jovem Joene Cristine. Amém? Então, convida mais um e vem para cá, tá bom? Tudo direitinho, conforme as regras da prefeitura, álcool gel, máscara. Não esqueça sua máscara em casa, amém? Se você tiver resfriado, tiver com alguém doente, aí você não vem. Mas se não tiver, vem para cá para receber a sua bênção. Na quarta-feira, dia 30, de manhã, consagração. À noite tem o culto do milagre, para a honra e glória do Senhor. E dia 31, eu na direção e o pastor Marco Aurélio, nosso culto da virada. 10 horas da noite. Nós esperamos você no canal do YouTube. Vai ser online, amém? O culto da virada este ano vai ser online, cada um na sua casa, mas vai ser cheio da presença de Deus, com a participação do Ministério de Louvor, pastor Marco Aurélio trazendo a palavra, eu na direção, e vamos ver o que Deus vai fazer, amém? Glórias ao nosso Deus, estamos felizes, porque o Senhor tem nos honrado até aqui, como Jaqueline deu o testemunho domingo, não nos faltou nada para a honra e glória do Senhor, porque Ele é fiel. Aleluias, Deus é fiel e nós o seguimos, nós o reverenciamos por causa da sua fidelidade, da sua bondade e do seu amor. Por isso, mais uma vez, vamos levantar as nossas vozes com a irmã Lúcia Barroso e vamos clamar ao nosso Deus, porque sabemos que dele vem a resposta. Talvez não seja a resposta que você queira, talvez ele diga não e é um livramento para a sua vida. Talvez ele diga para você, espera mais um pouco. E talvez, pela sua fé, ele te diga sim hoje. Então, confia e espera nele. Aleluias. A irmã Lúcia Barroso vai estar clamando, colocando nossas vidas, também os doentes e as nossas petições. Aleluia. Pai, Senhor, igreja, vamos clamar junto, né? Glorificado seja o nome do Senhor. O culto de domingo. Mas estamos de pé. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, aqui mais uma vez, quero pedir perdão pela minha falha, pelos meus erros, Pai. O Senhor sabe dos nossos pecados, dos nossos erros, mas o Senhor quer que a gente confessamos com nossa boca. Então perdoa, Pai, para que o nosso louvor, nossa adoração chegue ao trono da graça. Aqui nesse momento eu quero te agradecer, Pai, porque estamos de pé. É a sua misericórdia nas nossas vidas, como hoje eu estava conversando com uma irmã. Tem muita gente que não aguentou chegar até a data de hoje. E nós precisamos se juntar e clamar por essas pessoas. Não é para nos gabar que nós estamos de pé. É a sua misericórdia nas nossas vidas. Porque como foi essa pessoa, amanhã pode ser uma de nós, Pai. Então, Pai, nos sustenta, Pai, ainda na sua presença. Tivemos muitas dificuldades nesses 2020, Pai, mas o Senhor nos sustentou e até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando, Pai. Quantas barreiras Tu derrubou, Pai, para a gente chegar até a data de hoje. Quanto empecilho, Pai, que o Senhor tirou, Pai, para a gente chegar até a data de hoje, Pai. Pai, quero entregar a vida daqueles que estão em casa desanimados. Quero entregar a vida daquele que perdeu a esperança, perdeu a fé, Pai. Quero entregar a vida daquela pessoa, Pai, que acha que o que está passando, o que está acontecendo é culpa
culpa do Senhor. Pai, muitas vezes o que a gente passamos na nossa vida é culpa nossa mesmo, é desobediência nossa mesmo, e nós temos que reaver, Pai, ver aonde nós estamos errando, o que temos que consertar, Pai, para poder, Pai, o Senhor poder trabalhar, Pai, que muitas vezes nós queremos fazer o que o Senhor para fazer, e queremos fazer para o que o Senhor tem que fazer, Pai. Na nossa parte, nós temos que fazer para o Senhor poder trabalhar na nossa vida, Pai. Pai, nós temos que sair do comodismo, Pai, para o Senhor poder trabalhar, Pai, naquilo que precisamos, Pai. Pai, quero te agradecer, Pai, pela cura que o Senhor fez, Pai. Pai, tu fez muita cura, Pai. A mídia só sabe falar, Pai, de doença, mas não sabe falar, Pai, da cura que o Senhor andou fazendo, Pai. Quantos milagres, Pai, o Senhor fez, Pai. Quantos o Senhor levantou lá de dentro daquele leito, Pai. Quantos o Senhor deu um sopro de vida dentro daquele hospital, Pai. Muitos morreram, muitos foi sim, mas foi o Senhor que permitiu, Pai, que chegou a hora, Pai, como segunda-feira, Pai, eu estava no sepultamento, Pai, e ali eu vi aquele pastor falar, Pai, que Jesus chegou para aquela senhora, Pai, aquela senhora já não tem mais que lutar por nada, Pai, agora é a gente que ficamos aqui que temos que lutar pela nossa salvação, Pai, a luta tem sido grande, Pai, mas o Senhor é o general de guerra, o Senhor tem lutado, Pai, conosco, Pai, o Senhor tem nos ajudado, Pai. Então, muito obrigado pela cura, Pai. Pai, eu creio que o Senhor está enviando um anjo lá dentro do hospital. Aqueles que ainda estão lá dentro, naquele leito, Pai. O Senhor, Pai, tem como enviar o sopro de vida, o fôlego de vida, tirar aquele tubo, Pai, e eles saírem dali dando testemunho, Pai. Aqueles que estão em casa doente, Pai, o Senhor pode enviar para o Espírito Santo, Pai, para ir lá trabalhar, Pai, a cura, Pai. Ah, Pai, visita o irmão Laerte. Pai, muda aquela visão. Toma seu filho nas suas mãos. Visita a irmã Zoraide, Pai. Toma ela nas suas mãos, Pai. A irmã Dinéia, toma nas suas mãos, Pai. Muito obrigado pela cura da Jocely, Pai. Muito obrigado pela operação da Nancy, Pai, sua filha, Pai. Eu creio, Pai, que brevemente suas filhas vão entrar aqui dentro para dar o testemunho. Muito obrigado pela cura, Pai, de muitos que não chegou até a gente, Pai, que o Senhor trabalhou, o Senhor curou. Muito obrigado por tu tem trabalhado nessa igreja. Muito obrigado por tu tem falado aqui nessa igreja. Muito obrigado por cada membro dessa igreja aqui, Pai. Muito obrigado por essas portas abertas, Pai. Continua bradando, Pai. Como eu falei com o Senhor ainda tem muita coisa para mostrar a gente. Tu tem muita coisa para fazer ainda. Até, Pai, meia-noite, dia 31, Pai, ainda é 2020. Quantas coisas tu ainda vai fazer. Quantos livramentos tu ainda vai dar a cada um de nós, Pai. Pai, toma aquele povo, Pai, lá em Caxias que perdeu tudo, Pai. Toma nas suas mãos aquelas vidas que estão desabrigadas. Pai, toma aquela vida do Rio de Janeiro e de São Paulo, Pai. Aquela chuva que está acontecendo, Pai. Ah, Pai, muitos estão morrendo de Covid. Muitos estão morrendo de outras doenças. Pai, mas o Senhor é um Deus, Pai, que está atento de tudo. O Senhor é um Deus que está vendo tudo. O Senhor é um Deus, Pai, que sabe de tudo, Pai. Pai, o Senhor é um Deus que tem chorado, Pai, o sofrimento do seu povo aqui na terra. Não era isso que o Senhor queria, Pai. Não era isso que o Senhor queria para cada um de nós, Pai. Mas é necessário passar por isso. A sua palavra tem que ser cumprida. É necessário. E tem muita gente, Pai, que diz que conhece a palavra, Pai, e não está entendendo, e não está aceitando, Pai. Mas é necessário passar por isso. É necessário, Pai, passar por esse choro. É necessário passar por esse arranhão. É necessário passar por essa porta estreita, Pai. Que é dentro dessa porta estreita que a gente vai chegar lá, Pai, na glória, Pai. Aleluia, glorificado seja o seu nome essa noite, porque conseguimos chegar até a casa do Senhor, Pai. Conseguimos chegar até o templo, Pai. Mas também quero te agradecer por aqueles que ficaram em casa que não pôde vir.
Visita a irmã Angélica, Pai, a sua filha. Tu tem uma obra na vida dela. E nos outros ali que estão em casa, Pai. Toma aqueles que estão, Pai, desanimados. Pai, que o 2021, Pai, que eles possam entender e vir para a sua casa. Vir à sua casa que as portas estão abertas, Pai. É com sacrifício que a gente chegamos até aqui. E é com sacrifício que eles têm que chegar até aqui. Então, muito obrigado mais uma vez pela vida da evangelista Simone, que está dirigindo esse culto. Como a sua filha orou, visita o lar dela. Muito obrigado pela vida do pastor Marco Aurélio, Pai. Vai trazer a palavra, Pai. Seca a família dele. Muito obrigado pela vida do pastor Almir, Pai. Pai, nossos pastores passaram por dificuldade. Pai, passaram no meio da pedra, no meio do espinho, mas chegaram até a data de hoje, Pai. Aleluia, como ser humano, Pai, talvez queriam até desistir. Mas o Senhor, Pai, deu, Pai, ocumbença a ele para ele ir até o fim, Pai. E eles têm que ir, Pai. Aleluia. Pai, conduzindo uma ovelha, Pai, que eu costumo dizer, uma ovelha que sou muito rebelde, Pai. Que nós somos rebeldes sim, Pai. É difícil, Pai. Muitas vezes, Pai, a ovelha tem com quem conversar, que é eles, e eles não têm com quem conversar. Só pode conversar contigo. Mas às vezes ele necessita de um ser humano, Pai, como a gente, para conversar. E não tem, Pai, com quem se abrir, Pai. Então visita seus filhos, Pai. Pai, dê uma bênção especial a cada um deles, Pai. Entra no lar deles, cada um, Pai, essa noite. E derrama da sua graça. E que cada um possa se sentir abraçada pelo Espírito Santo essa noite. Visita o Espírito Santo seus filhos. Visita o Espírito Santo suas filhas. Visita o Espírito Santo cada lar essa noite. E faça morada essa noite. E dê um descanso. E dê uma paz a cada um de nós. Assim eu te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus por essa noite que chegamos até a sua casa. Glorificado seja o seu nome. Amém. Glória a Deus, aleluia! Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Aleluia, irmãs. Irmãs e irmãos. Meu coração está transbordando. Assim, minha alma está cantando ao Senhor. Aleluia, de gratidão. Porque foi um ano muito complicado, foi um ano muito difícil. E Deus honrou a gente até aqui. Com toda a dificuldade que passamos, com algumas perdas, mas o Senhor honrou a nós. Nós temos mais motivos para nos alegrar do que para nos entristecer. E domingo, enquanto o evangelista Milton pregava, o Senhor ia me enchendo de louvores e dizendo que o povo antigo também passou por dificuldades. O povo, na época da igreja, do início da igreja, passou por dificuldades. O povo, na época da perseguição da igreja, em que houve a dispersão, passou por dificuldades. Não seria a nossa geração que ia passar assim na pluma. Aleluia, porque o evangelho sempre foi e sempre será renúncia. O evangelho sempre será dedicação. Aleluia, sempre será sacrifício. E aquele que assim não acontecer em sua vida, não está vivendo o evangelho de Cristo. Porque ele mesmo foi dedicação, foi sacrifício. Aleluia, e foi renúncia por nós. Então, se somos semelhança dele, vamos passar as tribulações para também sermos glorificados com ele. Amém? Então, nosso coração se alegra porque o Senhor tem nos sustentado, porque a nossa confiança está nele. Aleluias? Vamos devolver os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Amém? Aleluias, glórias a ele. E eu deixo essa palavra de uma pessoa que passou pela dificuldade, mas desde o início até o último dia honrou a Deus. O profeta Daniel, o último versículo, a parte A do livro de Daniel diz assim: Tu, porém, vai até o fim. Amém? Nós vamos até o fim, porque Deus irá nos sustentar, porque a nossa confiança está nele. Passemos pelo que passar. Se a nossa confiança está nele, ele é fiel. Aleluias. Glórias ao nosso Deus.
Aleluia. E domingo eu pensei nesse louvor. Independente das circunstâncias, Deus é Deus. Aleluia. Vamos todos juntos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Declare. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Está sentado no seu alto e sublime trono. Permanece no controle de todas as coisas. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Aleluias, glórias a Ele, amém? As palmas de louvar ao Senhor. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Estenda sua mão para a salva. Vamos orar. Aleluia. Ora, Regina. louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, ó Pai, queremos te agradecer pela tua presença maravilhosa, ó Pai, e nós podemos e sentimos a sua presença neste momento, Pai.
Senhor, agora, Pai, queremos te agradecer, Pai, por o Senhor ter abençoado a tua igreja, está abençoando, Pai, porque, Pai, o Senhor tem provido, Senhor, na tua casa, Senhor, e nada falta, Pai, e nunca vai faltar, porque o Senhor é Deus. Então, Deus, muito obrigada por tudo, Jesus. Abençoa essa dízimo, essas ofertas, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Aqui eu agradeço minha rica oportunidade, desejando a todos boas festas, que Deus te abençoe. Amém? Tenha um Natal em família, em comunhão, aleluia, glorificando ao nome do Senhor, porque vocês estão juntos, porque vocês têm saúde, porque podem se reunir. Amém? Então, que Deus abençoe cada lar, cada família com muita saúde, muita harmonia, muita paz, muito amor de Deus. Que Deus os abençoe em tudo, amém? Agora vamos passar para o momento da palavra com o nosso querido pastor Marco Aurélio. Estenda suas mãos para cá. Aleluia, somos gratos pela vida do teu servo, Senhor. Obrigado, Deus. Pai amado e querido, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és Deus neste lugar, Pai. Tu trouxeste Teu Filho, Senhor, neste ano difícil, Senhor. Muitos não entenderam, mas Ele veio como reforço para este lugar, Pai. E nós te louvamos por isso, meu Senhor amado e querido. Por isso, continua sustentando o Teu servo, meu Pai. Usa conforme a Tua vontade de querer. Agora, Senhor, usa os lábios do Teu Filho. Fala conosco, Deus. Envia, Senhor, um recado do céu, meu Pai amado e querido. Conforta, edifica, liberta, cura através do Teu Filho, Senhor. Conforme, Senhor, o propósito que o Senhor quer, Senhor, realizar nesta noite, Deus. Faz conforme a Tua vontade, querer. Teu é o querer, Teu é o efetuar, Pai. Eis-nos aqui, abre cada coração, cada mente, meu Deus. Visita cada lar, Deus amado e querido. E usa Teu servo, conforme a Tua vontade querer. É assim que oramos e já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Som. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amados. A paz do Senhor a todos, a você que nos assiste nessa noite. Eu quero agradecer a Deus por estar mais uma noite na casa do Senhor. É motivo de muita alegria para nós poder estarmos aqui. Eu fico ávido quando tenho oportunidade de vir à casa do Senhor. É como a irmã Simone falou, não tem sido fácil. As lutas têm sido muito grandes, até para chegar aqui hoje. Né? Eu peguei um trânsito ruim, especialmente ali na região do Cubango, aquela área ali. Caramba! Mas Deus, por misericórdia e graça, nos trouxe até aqui. Né? E aqui nos encontramos com o Senhor. E a palavra que eu tenho, amados, para essa noite, que Deus colocou no meu coração, ela se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Isaías, capítulo de número 9. Algumas Bíblias falam como subitem o Messias prometido. Aqui na minha Bíblia está a promessa da vinda do Messias. Isaías, capítulo de número 9, verso 1. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 7. Todos acharam? Então nos coloquemos de pé, se você puder. E vamos pronunciar a palavra de Deus que diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu multiplicaste a nação, mas não aumentaste a alegria.
Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como se exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara do seu ombro e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todas as batalhas de quem guerreia é com ruído, e as roupas rolavam no sangue, mas elas serão queimadas, servirão de combustível para o fogo. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Palavra do Senhor. Eu queria pedir a você que você repetisse comigo o verso 6. Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que é que eu te pedi para você ler isso comigo? Podem sentar, queridos. Por que eu pedi para você repetir? Eu me lembro, eu li uma vez um livro, não sei se você teve a oportunidade de lê-lo, chamado Há Poder em Suas Palavras. E esse livro é de um pastor chamado Dom Cossette. E logo no início ele conta a história da sua família, quando a esposa dele teve o terceiro filho, o terceiro bebê. O bebê nasceu com problemas de cálcio no corpo. Embora tivesse com saúde, as mãozinhas do bebê nasceram atrofiadas e os pezinhos dele também. E o médico, quando olhou aquilo, chamou uma enfermeira especializada e disse: olha, nós vamos fazer massagem nas mãos desse bebê. Muito provavelmente as mãos irão para o lugar, devido à situação que está. Mas os pés eu não sei. E ele disse que dava dó de ver o filhinho tão pequeno, né? Com os pezinhos com gesso, com aparelhos de gesso. E a enfermeira fazendo massagem diariamente, ele não podia levar o bebê para casa, porque tinha que se recuperar no hospital. E, do contrário, por causa dessa enfermidade, isso aconteceu porque a mamãe dele teve uma doença que normalmente é letal. Normalmente leva a pessoa para a morte. É uma doença que acaba com a pessoa. E é uma doença que faz doer, né? Ela contamina os ossos e enferma os ossos. E em que pese do neném estava melhorando, né? O médico mandou tirar os primeiros aparelhos de gesso, que afinal de contas o neném estava crescendo. As mãozinhas tinham ido para o lugar, mas os pés ainda não. E quando tirou o aparelho de gesso, os pés estavam completamente formados, tudo no lugar, tudo direitinho. E ele pôde levar o neném para casa. Só que a mãe, muito inchada, enferma, num leito em casa, na cama, não podia levantar, não podia fazer nada, né? Bem caída, bem abatida. E um dia ele estava lendo um texto do Salmo 27. E o Salmo 27 diz lá que o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E quando ele leu aquela palavra começou a saltar os olhos daquele irmão. E a saltar de tal maneira que ele começou a pronunciar a palavra de Deus mais forte. E quanto mais ele falava, mais aquilo gerava vida. E ele virou para ela e disse: meu bem, você está ouvindo o que eu estou falando? E ela, mórbida ali, olhava para ele: o que, meu bem? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 27. E cada vez que ele pronunciava, né, o texto ganhava vida.
e ganhava vida, ao ponto de aquilo começar a bulir o coração daquela mulher. E aquilo está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? E ele leia isso e repetia, e ele disse para ela: minha esposa, comece a falar essa palavra. Comece a pronunciar. E ela dizendo: o Senhor, com muita dificuldade, é a fortaleza da minha vida. E ela começou a falar e foi falando, e aquilo foi gerando vida no coração daquela mulher, a ponto de levantá-la da cama, e nunca mais ela teve febre reumática. Aleluia. E por que eu disse a você, fiz a pergunta, por que eu pedi a você para ler? Porque no livro do profeta Isaías está escrito, no versículo 6 do capítulo 9, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Olha, gente, repara uma coisa, isso aqui foi falado muitos anos antes da vinda do Senhor Jesus ao mundo. E o profeta Isaías estava publicando que viria, que Deus derramaria. E por que isso? Por uma razão muito simples. Porque aquela terra, pelo que se constava, aquela terra era uma terra perigosa. Todas as guerras de Israel, a maioria delas vinham do norte. A Assíria dominou Israel do norte. E a primeira entrada de Israel era exatamente na Galileia. Então aquela terra era tida como terra maligna, terra perversa. Mas Isaías vem e levanta a questão. Olha o que ele diz: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar. Repara que Isaías está dizendo que o mal estava vindo pelo norte, mas ele também está afirmando que o bem viria, independente de vir para o norte, de vir para o sul, mas lá na Galileia. Viria o bem, viria a solução, viria a luz, viria a graça. E essa graça nasce, ela é gerada numa cidade pequenininha chamada Belém. Em hebraico, Bethlehem, que significa casa do pão. Belém significa casa do pão. E o que é que Jesus disse numa das afirmações dele? Eu sou o pão da vida. Porque aqui o texto fala, se você continuar, você vai perceber que todos esses nomes em que Jesus é citado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, se referem a Jesus, ao próprio Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta profecia foi quase completamente cumprida quando Jesus começou na sua maior parte do seu ministério. Em Mateus capítulo 4, e se você me permite acompanhar, Mateus capítulo 4, verso de número 12 a 16, está escrito assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, ou seja, no mar da Galileia, nos limites de Zebulon e Naftali, duas tribos que faziam limite com o mar da Galileia. Olha o verso 14, irmãos. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados nas regiões e sombras da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar: arrependei-vos
que o reino dos céus está próximo. Quantas pessoas duvidam, questionam essa realidade da volta de Jesus, do retorno de Jesus? Quantas pessoas questionam e dizem, Jesus não vai voltar? Há um trecho na Bíblia, não me recordo agora, mas diz que os escarnecedores zombarão e levantarão essa questão. Quando Jesus vai vir? Quando ele virá? Quando ele vai voltar? A Bíblia diz que num piscar de olhos. Para muitos Jesus já voltou e as pessoas não perceberam. Para muitos ele vai voltar e as pessoas não vão perceber. E a Bíblia diz que Jesus voltará como nos dias de Noé, em que quando aquele povo menos espera, assim que Noé acabou de cumprir a sua tarefa de montar, de construir uma arca, Deus fechou a porta, cerrou a porta da arca. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. E começou a chover copiosamente. E ninguém se salvou, a não ser a família de Noé, aqueles que estavam com ele na arca. Assim será, assim acontecerá. A Bíblia diz que da mesma forma que Jesus subiu ao céu, nas nuvens, ele vai voltar. Quando a gente menos espera. Eu às vezes pergunto, e eu tenho falado para a igreja, eu às vezes pergunto às pessoas na rua, como hoje mesmo, eu estava estacionando o carro e veio o guardador para anotar e receber o valor do estacionamento. E eu percebi, que ele caminhou já com Jesus. E eu perguntei a ele assim, como é que você está com Deus? Aí ele olhou para mim, deu um sorriso meio amarelo. Eu acho que eu estou bem. Eu acho que eu estou bem. Eu não sei se ele está bem, isso é com ele. Eu disse para ele, isso é com você. Mas se eu fosse esse anjo que anunciasse que Jesus está chegando agora, ou que se eu fosse o próprio Jesus, de modo a ele não enxergar, não identificar quem eu sou, como é que ele ia receber? Como é que ficaria essa situação? Queridos, eu falei ainda há pouco que Jesus completou quase totalmente o seu ministério. Mas por que ele não completou totalmente? Por que eu estou fazendo essa afirmação? Porque ela continua sendo cumprida à medida que o governo de Jesus Cristo continua a expandir-se eternamente. Lembra quando Jesus estava no Getsemane orando, clamando a Deus? Ele disse para o Senhor, para o Pai, Pai, eu não oro só por esses, mas por aqueles que o Senhor há de me dar. Isso é a sequência, a continuidade do ministério. Ou seja, Jesus estava orando por você, estava orando por mim, estava orando por aquele que ainda vai receber a bênção, que ainda vai receber a graça, que nem sabe, mas por bondade, graça e misericórdia do Senhor, muitas vidas ainda serão alcançadas. Só que esse ministério é para quando as pessoas que aceitam como seu rei e tornam-se merecedoras das bênçãos da vida eterna. Não sou eu que falo isso, é Isaías nesse mesmo capítulo 9, no verso de número 7. E a gente pode voltar para lá, para poder confirmar isso. Isaías 9, verso de número 7. Que está escrito assim, ó. Cadê o 9? O 9 não sumiu daqui? Olha o que está escrito, ó. Do aumento do seu principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A última frase garante que o que o Senhor promete, Ele fará. A primeira parte desse versículo refere-se, ao fato de que não haverá uma sujeição imediata da terra.
no momento do retorno do Senhor, mas que o reino do Messias aumentará sempre mais e mais, até finalmente encher o mundo. Promessa do Senhor. Você pode dar um aleluia? Você pode dar um glória a Deus? Queridos, no Velho Testamento, há várias passagens bíblicas que falam da vinda do Senhor. Daquilo que Deus iria fazer. Desde o início do livro de Gênesis, no capítulo 3. Se você olhar lá no verso de número 15, Gênesis 3,15. Está escrito: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para que o lavrasse e o guardasse. Não, não é esse texto que eu estou pensando, não. Me perdoem aí. Deixa eu só confirmar aqui. Está escrito assim, Gênesis... Oi? Me ajudem aí. Eu me confundi aqui hoje. Eu digo já já a vocês. Gênesis 3,15. É isso mesmo. Gênesis 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Quando ele fala aqui, e porém inimizade, ele está falando de animosidade entre ti e a mulher. Isso aqui significa, apresenta o Senhor falando agora realmente com Satanás, que tinha usado a serpente e com efeito. O Senhor está dizendo a Satanás, você usou a mulher para levar à queda a raça humana, e eu vou usar a mulher como instrumento para trazer o Redentor ao mundo, o qual vai salvar a raça humana. Logo no início, Deus publica que ele traria o Salvador do mundo, o ungido de Deus. E entre a tua semente, a humanidade que segue Satanás, e a semente dela, o Senhor Jesus Cristo. Está Cristo, então Cristo te ferirá a cabeça, a vitória que Jesus venceu na cruz. E tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, os sofrimentos da cruz. Ele vai passar por sofrimento, mas ele vai pisar nas cabeças das serpentes. Então, logo no início, quando a palavra diz, e aqui, amados, o texto ele não para por aqui. Em Gênesis 12, verso 13, ele fala também sobre a descendência de Abraão. Em Deuteronômio 18, ele fala que Jesus é profeta. Há uma publicação no capítulo 18 sobre isso. Em Miqueias 5:2, veja, todos no Velho Testamento, nasceria em Belém de Judá. Em Isaías 7, ele viria de uma virgem, Isaías 7:14. E teria um trono e um reino e uma dinastia, começando por Davi. 2 Samuel, capítulo 7, verso 16. E mais, ele seria chamado de maravilhoso, como nós já lemos em Isaías 9:6. Ele montaria um jumento e seria justo, humilde e vencedor. Zacarias, capítulo 9, verso 9 e 10. E seria perfurado, esmagado por nossas transgressões e iniquidades. Você pode conferir isso em Isaías 53, verso 5. Morreria entre os ímpios, mas seria enterrado com os ricos. Isaías 53, 9. Ele ressuscitaria do túmulo, Salmo 16, 10. Viria novamente das nuvens do céu, como filho do homem, Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Seria o sol da justiça para todos aqueles que o reverenciarem e olharem para a sua vinda novamente. Malaquias capítulo 4, verso 2. E por fim, ele é o único a quem Israel reconhecerá um dia como
ao que eles furaram, o que causará a eles sofrimento amargo. Zacarias, capítulo 12, verso 10. A palavra de Deus vai se cumprir, amados. A palavra de Deus tem se cumprido. Nós temos nos preocupado muito com o dia a dia, com os problemas que têm acontecido. Não se fala outra coisa a não ser a virose de hoje, a moda de hoje. Mas se a gente olhar as estatísticas, quantas pessoas têm morrido com a glicose alta, com açúcar no sangue? São mais de 60 mil pessoas por ano. E pouco se cogita. Quantas pessoas têm morrido de ataques cardíacos, com enfermidades pulmonares que não o coronavírus? E as pessoas se arvoram e temem. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, como profeta, ele transmitiu as mensagens de Deus. Como sacerdote, ele é a ponte entre nós e Deus. Como rei, ele reina sobre todo o povo de Deus e para sempre. Palavras do Senhor. Se você fizer olhar esse texto com mais cuidado, você vai entender por que a palavra do Senhor, no livro de Isaías, no capítulo de número 9, por que Deus usa esse homem para trazer essa mensagem até nós. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E eu estava lendo, refletindo esse texto, e eu fiquei pensando, na maneira como o Espírito Santo agiu e age na vida de uma pessoa. Como é que ele usa uma pessoa para alcançar a outra. Como Jesus chega ao meio-dia, num lugar quente, um sol a pino, e ele vai ali e vê uma mulher pegando água num poço. E ele, como judeu, chega perto daquela mulher e pede um pouco de água. E a gente pode, através de estudos, perceber que aquela mulher não era assim muito bem-vinda no meio social. E a gente vai entender isso porque a história fala que Jesus diz para ela que ela já teve 5 maridos. A sociedade logo reprova. Mas Jesus olhou para ela com um olhar de bondade, de misericórdia. E diz para ela, dá-me um pouco de água. E ela fica surpresa, você conhece a história. Ela fica surpresa porque os judeus não se davam com os samaritanos, e como samaritana que era, ela ficou admirada de ver como, a pergunta que ela faz, como você sendo judeu pede a mim água, que sou samaritano? E Jesus responde para ela, se você soubesse quem te pede água, e você desce, se você pedisse, ele te daria água que você jamais teria sede. E hoje, amados, há muitas pessoas que estão sedentas de Jesus. Ali, nesse mesmo texto, os judeus, os apóstolos estavam com Jesus, e Jesus disse, ainda os judeus dizem que faltam 4 meses para a ceifa. Eu digo a você que a ceifa é agora. Os pendões já estão embranquecidos, já podemos colher. O que Jesus estava dizendo é que havia muita sede, muita secura. E não era difícil de se falar do Evangelho, de falar de salvação, de falar desse Jesus maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, esse homem que deu a sua vida por nós, com o propósito de nos resgatar. E quantas pessoas, quantos de nós temos virado as costas para Ele? Quantos de nós estamos abatidos, como a serva do Senhor falou aqui ainda há pouco? Tantas pessoas desanimadas, a irmã na sua oração. Quantas vidas que perderam a fé, quantas vidas que não têm tido interesse. Mas se você tomar uma decisão hoje e começar a cantar, a louvar,
Basta louvar. Começa a lembrar dos hinos, das músicas. Começa a adorar o Senhor, mesmo que você não saiba nenhuma música cristã. Comece a louvar a Deus. Comece a cantar, como a Bíblia ensina, um cântico novo. Comece a pronunciar a palavra de Deus para você ver se essa palavra não vai gerar vida na tua vida. Se ela não vai trazer saúde para os ossos, como a palavra promete. Se ela não vai gerar vida no teu coração. Comece a tomar essa palavra como posse na tua vida. E diga: Senhor, eu faço prova de Ti hoje. Se essa palavra é verdadeira, se essa palavra é real, que ela surta efeito na minha vida, comece a trabalhar na minha vida. Me anima, me renova, me capacita, me inspira, me enche de graça. Se Tu és mesmo maravilhoso, se Tu és o príncipe da paz, vem trazer paz ao meu coração. Diga isso para Deus. Como a história daquele mendigo que eu já contei aqui, que foi mendigo 14 anos no Rio de Janeiro. E estava dormindo no lixão, no centro da cidade. E lá no centro, não, no bairro de Fátima. E diz, a história conta que ele estava dormindo nesse lixão porque não tinha lugar onde dormir. E aquela comunidade tinha o hábito de meter fogo ali para destruir, para diminuir os animais, os bichos, traça, barata, rato. E não sabiam que aquele homem estava dormindo lá. E por causa disso, por terem metido fogo, quase mataram um rapaz queimado. Mas levaram ele para o hospital. E lá recebeu tratamento. E duas senhoras, duas irmãs que faziam visitas hospitalares, foram falar para aquele homem, fazer uma visita e falar para ele do amor de Deus. E quando acabou o horário de visita, elas se despediram, fizeram uma oração por ele. E quando encerrou a visita, ele ficou pensando e disse: Deus, eu não te conheço. Eu não sei quem o Senhor é. Mas se o Senhor é isso que essas moças falaram, se o Senhor de fato me liberta, cura, me restaura a minha vida, se o Senhor me tirar dessa vida e me dar uma vida digna, o Senhor vai ser o meu Deus. Esse homem já faleceu, querido, há muitos anos. Isso tem muitos anos. Mas esse homem chegou a constituir família, porque fez prova de Deus. E é isso que precisamos fazer. E eu citei o texto da samaritana, porque lá no final, quando Jesus fala para ela, que ela já teve 5 maridos e que você não tem hoje, e ela diz: eu vejo que o Senhor é profeta. Me diga, os nossos pais dizem que esse lugar em Samaria é lugar de adoração, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Qual é o lugar de adoração? É aqui ou é lá? E Jesus disse para ela: mulher, crede-me, que não é nem neste lugar, nem Jerusalém. Mas o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando você. Deus está nos procurando, batendo no nosso coração, na porta do nosso coração, todos os dias. Sentindo saudade, desejo de estar conosco, de ouvir a tua voz, de ouvir uma palavra, de ouvir uma oração, de dizer: Senhor, eu te amo, de ouvir você dizer: Senhor, eu te quero, eu te desejo. Eu quero sentir, perceber. E essa mulher largou quando os discípulos vieram, chegaram, se admiraram de Jesus estar conversando com ela. Mas ela largou o cântaro e foi à cidade falar para aqueles homens tudo aquilo que estava acontecendo com ela. E esses homens, amados, que ela falou, eram líderes de Samaria, eram homens que conheciam a palavra. E eles mesmos saíram do lugar onde estavam e vieram até onde Jesus estava. Tomaram decisão, e é isso que precisamos fazer. Eu quero ver isso. Eu quero de fato testificar, eu quero ver se é verdade. Como é que agora, se ela foi ao poço no horário de meio-dia para ninguém ver, como é que agora aqueles homens que conheciam aquela mulher agora retornam para falar com Jesus? Repara que o Espírito Santo tocou naquela mulher de tal maneira que os convenceu. E quando o Espírito do Senhor está em nós, Ele convence as pessoas. As pessoas percebem porque a Bíblia diz que o Espírito cogita das coisas do Espírito.
Então a pessoa sabe que você está falando a verdade, sabe que ali tem autoridade e o diabo não pode tocar. Ele não pode impedir você agir. Por quê? Por causa do amor de Deus que te envolve, que me envolve. E a pessoa se convence porque o Espírito Santo trabalha com amor, com carinho, com beleza, com singeleza, para trazer vida àquela pessoa. E essa é a boa notícia do Natal. É a palavra de esperança, é a palavra de fé, é a palavra de vida. É a palavra que restaura, que prepara o homem. Repara, se você olhar depois em casa, o livro de Atos, no capítulo 2, você vai ver por que Pedro, depois de ter pronunciado o seu discurso, por que aqueles homens que estavam afastados, homens que nem conheciam o Evangelho, por quê? Porque Jesus disse no início do livro, disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E eles ficaram ali esperando, e dias depois veio o derramamento do Espírito como língua de fogo, e tocou cada um, e cada um falava línguas diferentes. E repara que nem todos falavam línguas estranhas. E por que eu digo isso? Porque o próprio texto diz que ali, naquela região, eles começaram a ouvir os irmãos que estavam na igreja, quando foram batizados pelo Espírito, mas a Bíblia diz, né, que eles começaram a identificar o seu próprio idioma. Medos, persas, elamitas, capadócios, pessoas de todas as áreas. E Pedro disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Pedro disse isso porque eles fizeram uma pergunta anterior. O que devemos fazer? Que atitude tomar? Já que nós reconhecemos que nós fomos aqueles que levaram Jesus para a cruz. E Pedro respondeu, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Pedro disse, arrependei-vos. Na verdade, arrependei-vos significa isso, creia em Jesus. Acredite nele. Ele não disse essas palavras, mas ficou subentendido porque ele falou claramente, se arrependam. Eu posso convidar você a ficar de pé e a gente orar para encerrar esse culto? Deus fala no nosso coração o tempo todo. Mas é necessário que a gente faça como aqueles samaritanos fizeram. Foram até Jesus, ouviram dele, e eles pediram para que Jesus ficasse com ele pelo menos 2 dias. E olha a declaração deles no final, amados. Eles disseram, já não é pelo testemunho da samaritana, mas é porque nós mesmos estamos testificando, testemunhando o poder, a ação de Deus na nossa vida. Vamos orar, eu gostaria de orar com você nessa noite. Eu quero deixar uma palavra, amados, de felicitações pelo que você, igreja, que você que nos ouve, que você que ainda não teve experiência com Deus, que você que não conhece Jesus, que você tenha não só uma celebração de Natal, de uma mesa farta, se você puder ter, de muita comida, de muita bebida, de muita felicitação, de estarem com seus parentes, seus amigos, mas que essa noite de Natal seja um marco de mudança na tua vida. Quando a gente diz para uma pessoa Feliz Natal, você está pronunciando o novo nascimento na vida daquela pessoa. Ou seja, é você interromper os laços do pecado, da morte eterna, para uma vida abundante. Você está dizendo Feliz Natal, Feliz Nascimento. Porque o próprio Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que você tenha um Natal maravilhoso. Que a luz renasça em você. Que essa mesma luz que foi lançada, profetizada por Isaías, seja a mesma luz que entre no teu coração. Entre na tua casa, entre na tua família, entre nos teus parentes, entre nos teus vizinhos, entre nos teus amigos, entre naqueles que o Senhor vai te dar para você falar de Jesus.
para que eles possam se arrepender e reconhecer o senhorio, a soberania de Jesus Cristo como seu único, suficiente e exclusivo Salvador e Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai santo e querido, eu quero lhe agradecer, Pai, por essa noite. Te louvar, ó Deus, por estarmos na tua casa. E aqui, Pai, poder ouvir, através da tua igreja, a expressão de alegria, a expressão de reconhecimento, a expressão de gratidão por tantos benefícios que o Senhor tem nos dado. Pai, nós estamos no mês de dezembro, já chegando ao final do mês. E quantas bênçãos o Senhor nos deu na nossa casa, nos mantendo de pé, nos dando oportunidade, Pai, de adquirir bens para a nossa saúde, para o nosso alimento, para o nosso prazer. Quanta saúde o Senhor nos deu para nos sustentar, para trabalhar, para produzir, manter a nossa casa, limpar, reformar. Quantas bênçãos, Pai. Se nós pararmos pelo menos uma hora para poder anotar num papel tudo aquilo que fizemos de útil, tudo aquilo que foi agradável ao nosso coração, nós mesmos vamos ficar admirados do teu amor, da tua bondade, de quantas pessoas o Senhor usou, Pai, para nos alcançar. Quantas pessoas te serviram para poder, ó Deus, tocar o nosso coração. Pessoas que nem sabemos que oraram por nós, que investiram sua vida, Pai, de oração, de intercessão. Quantos momentos, quantos joelhos foram dobrados, que eu não sei e nunca vou saber. Mas que eu reconheço, Pai, porque o Senhor tem me mantido de pé. Peço, ó Deus, que o Senhor abençoe essas vidas, que o Senhor abençoe a tua igreja. Que nesse Natal, Pai, vidas sejam tocadas, vidas sintam, Pai, o teu amor, a tua mão agindo. Foi pedido aqui, Pai, por pessoas que estão enfermas. Foram levantados aqui, Pai, pedidos de gratidão a Ti, por tantas curas, por tantos milagres, tantas pessoas que saíram do hospital, de casas de saúde, de clínicas, por enfermidades das mais diversas. Tivemos perdas, sim. Enquanto uma das tuas servas orava, eu fiquei ali pensando, Pai, sobre textos da tua palavra. E uma delas diz que é agradável ao Senhor a morte dos teus santos. Isso nos areja, Pai. Isso nos arrefece, isso nos consola, isso nos conforta. Porque isso tem alegrado o Senhor, porque morreram firmes na fé. E hoje, Pai, estão nos teus braços. Hoje estão no seio de Abraão, no consolo, no conforto, na vida eterna, na abundância eterna. E é isso que o Senhor deseja de nós, enquanto vivos. Por isso, meu Deus, que o Senhor venha alcançar vidas. Pai, que nesta igreja da Engenhoca sejam levantadas vidas, Pai, evangelizadoras. Vidas, ó Deus, que amem, Pai, as pessoas. Vidas que se levantam, Deus, para pronunciar o Evangelho. E que muitas vidas sejam salvas através do ministério desta igreja. Oramos sim, Pai, por aqueles que estão enfermos, aqueles, ó Deus, que estão com problemas cardiovasculares, aqueles, ó Deus, que estão com descompensação sanguínea, que estão, Deus, com atrofias no fígado, no pâncreas, em todas as glândulas endócrinas, mas também nas exócrinas, nos maus funcionamentos digestivos, respiratórios, circulatórios. Oh, meu Deus, que o Senhor venha trazer provisão, cura, porque o Senhor é o Deus que cura.
O Senhor é aquele Deus que tira toda a dor. O Senhor é aquele que liberta, que restaura, que consola, que fortalece. Ah, Deus, que todos aqueles que estejam ouvindo essa palavra possam ser alcançados profundo e intimamente por Ti. E venham receber, Pai, o Teu conforto, a Tua segurança, a certeza da vitória. É a nossa oração. E nós a fazemos em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo do Senhor. Desde agora e para sempre. Amém e amém. Receba a bênção em nome de Jesus. Igreja, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a sua maravilhosa paz, desde agora e para sempre. Irmãos, um Feliz Natal, um ano, uma noite abençoada, é o que desejamos, a paz do Senhor.